Olá, olá, olá. Boa noite. Como estamos? Vamos começar a nossa live. Bem-vinda, Nanda. Oi, Ju. Bem-vinda. Cíntia. Sejam bem-vindas. Adriana. Como estão? Estamos bem. Ju, obrigado pelo vídeo hoje. Estava espetacular. Obrigado pela ajuda. Oi, Pri. Sejam todas bem-vindas. Nossa live hoje vai ser sobre dietas da moda. Sanar algumas curiosidades que vocês possam ter, certo? Vai ser uma live mais curtinha, em função da Priscila ter um outro compromisso, então ela se disponibilizou a participar conosco hoje novamente. Já vou chamá-la aqui para ela já, certo? Começar. Enquanto isso, gente, mandem uns aviãozinhos aí, convide várias pessoas para participar. É uma live bastante interessante, top demais, certo? Eu vou chamar a Priscila aqui para a gente já acelerar o processo. Vamos lá, já mandei o convite para ela, para a gente já começar. Esperando a Priscila responder para a gente aqui. Boa noite, Lumara. Enquanto isso, gente, enquanto a Priscila não entra, vamos convidando os amigos, os conhecidos, parente, chama todo mundo para a gente participar, para fazer uma live top com a Priscila hoje, certo? Esperando a Priscila responder aqui. Enquanto isso, gente, falei, vai anotando as dúvidas. Oi, Pri, boa noite. Boa noite. Tava travando demais aqui na internet. Ótimo, já dei uma preparada no terreno aí, já avisei com a galera que hoje vai ser mais curtinho em função do seu compromisso. Então, ó, Sim. partiu. Olha, tem assunto para mais de 5 lives aqui, viu? Opa, não seja por isso. A gente pode marcar uma vez por semana da gente fazer uma live sobre esse tipo de assunto. Aí, ó, a ideia tá aí, ó. É, tem muito assunto aqui. Eu vou tentar dar uma pincelada, né, em tudo aqui para Sim, se eu sim. não conseguir responder todas as dúvidas, aí as pessoas deixam aí, depois a gente responde, envia no privado, tá? Ou faz Isso, outra live só para responder as dúvidas, né? sim. Já de antemão já aviso, galera, quem tiver alguma dúvida, passou batido, não deu para responder, manda no direct do estúdio, beleza? Manda no nosso direct aí, que a gente vai prontamente, diretamente passar para a Priscila para ela poder agilizar e responder para vocês. Certo? É. Então, partiu? Vamos lá. Então, a gente vai falar um pouco das influências metabólicas, né? Dessas dietas da moda a longo prazo, né? A gente sabe Isso. que a maioria dessas dietas da moda são bem pouco restritivas, né? Vamos dizer assim. São estratégias muito utilizadas para perda de peso, né? Sim. É, porém, alguns estudos falam, né, que quando elas são realizadas de forma inadequada, elas podem ser prejudicial para a saúde, né? Porque elas podem gerar algumas adaptações metabólicas que podem ocorrer e dificultar o resultado. Ou seja, ao invés da pessoa conseguir emagrecer, ela vai
parar de emagrecer ou não vai ter aquele resultado tão esperado, né? Uma dessas alterações metabólicas que pode acontecer hoje em dia, é muito falado, né? É a alteração da microbiota intestinal, né? Que acompanha aí alimentos, porque essas dietas geralmente elas são assim, acompanham alimentos pró-inflamatórios que a gente fala, né? Que é o uso exagerado de carnes vermelhas, principalmente, embutidos, né? Não que carne vermelha faz mal, mas a gente sabe que o excesso dela induz a produção de citocinas inflamatórias ali, causa uma alteração na microbiota intestinal. Aí é uma cascata, que aí o intestino inflamado não absorve bem nutrientes, e quando não absorve bem os nutrientes, você compromete a função hormonal do seu corpo, então é uma cascata, aí vai gerando vários outros problemas. Então, assim, qual que é? Quer dizer, então, que eu não posso fazer nenhum tipo dessas dieta? Não. Você pode fazer, né? Os estudos, ele até sugere que as pessoas podem fazer, pode utilizar como estratégia para perda de peso, mas que elas devem periodizar, né, os nutrientes ao longo prazo, né? Levando em consideração também o consumo de alimentos anti-inflamatórios, né? E suprindo as necessidades individuais de cada indivíduo, né? Com o objetivo de suprir as carências nutricionais. Então, tá aí mais um motivo, porque às vezes a pessoa pega uma dieta, eu vou fazer dieta low carb. Aí ela vai lá no Google, como fazer dieta low carb, né? Mas a gente tem que entender que cada indivíduo ele é único, cada indivíduo ele tem a sua necessidade diferente, né? Igual ontem eu expliquei. A gente, para eu fazer uma dieta low carb, vamos supor, para você, uma dieta é totalmente diferente para a Cris, porque você tem uma taxa metabólica diferente da dela, a gente leva em conta fator de atividade, né? Para prescrever um pré-treino, um pós-treino, a gente leva muito em conta percentual de gordura, porque a gente sabe que uma pessoa com um percentual de gordura acima de 10%, que está com sobrepeso ou que é obesa, não é interessante o carboidrato pré-treino, justamente para não gerar picos de insulina durante o treino, né? E para a gente conseguir otimizar essa perda de peso, o ganho de massa, entendeu? Então, assim, é uma coisa bem individualizada. Então, assim, a gente pode até seguir, né? Igual a gente faz um desafio por 21 dias, que eu acho que é um tempo bom, é um tempo curto, né? Igual a gente vai fazer um desafio aí, 21 dias, de emagrecimento, beleza, vai ser um geralzão ali para todo mundo, mas eu vou estar ali no grupo auxiliando, qualquer coisa, qualquer Sim, claro, dando suporte. Eu vou dar um suporte ali para a pessoa, eu vou falar, não, para, eu vou falar assim, não, faz isso que vai melhorar, ou aguenta mais um pouco, que isso é um sintoma clássico. Então, a gente vai adaptando ali e a pessoa vai tendo essa assessoria, né? Que eu vou dando ali ao longo dos dias que vai acontecer o desafio. O desafio. Né? Então, aí agora a gente entra um pouquinho nos tipos de dieta, né? Eu queria falar aqui sobre, deixa eu olhar aqui, que eu até fiz uns esqueminhas aqui para mim não esquecer, sobre a dieta paleolítica, né? Que é a dieta paleo hoje em dia, ela é muito praticada, muito os profissionais de CrossFit, né? Gostam muito são adeptos a esse tipo de dieta, né? E ela é bem conhecida também como a dieta do homem das cavernas, né? Porque isso. Se encontram alimentos que a gente pode caçar, ou alimentos que a gente encontra na natureza, da mesma forma que dos nossos ancestrais, vamos dizer assim, né? Sim. Então, ela é mais... ela promove a ingestão de alimentos integrais, alimentos não industrializados, né? Alimentos de origem animal e vegetal, que são carne, peixes, ovos, né? Vegetais, frutas, sementes, castanhas. E ela
evita qualquer tipo de alimento industrializado, processado, açúcar, laticínios e grãos. Não entra na dieta paleo, né? E uma coisa bacana da dieta paleo, né, que é ao contrário de várias dietas da moda que a gente vê, que a paleo ela não envolve contagem de calorias, né? É apenas a restrição desse grupo alimentar, né, que eu falei. Então, assim, que é o açúcar simples, né? Tudo aqueles alimentos que também é derivado de farinha branca, farinha de trigo, né? Esses alimentos são evitados. É uma alimentação 100% ali natural, mas é voltada para frutas, legumes, independente do teor de carboidratos. Entendeu? Claro, sim. Porque na low carb a gente já evita um pouco batata, evita, né, come moderado mandioca. Na dieta paleo, não. Na dieta paleo é liberado as frutas, todas elas entram, não tem essa coisa de índice glicêmico, nem nada. É uma alimentação mais natural mesmo, o que só restringe alimentos industrializados, laticínios e grãos. Tá? Então, bem, essa aí é falei um pouquinho da dieta paleolítica. Agora, eu vou falar um pouquinho, né, também da dieta vegana, que hoje em dia o pessoal, né, tá muito nessa onda aí de deixar de comer, né, carne, laticínios, né? A dieta vegana, ela realmente, ela também ajuda muito, né, uma estratégia para a perda de peso também, né? Mas ela consiste em quê? Em não comer nada de origem animal, ou seja, não comer nenhum tipo de, né, carne, peixe, ovos ou laticínios, né? São liberados frutas e vegetais frescos, feijões, legumes e leites vegetais, que são a base, são leite de coco, leite de amêndoas, são esses tipos de alimentos. Leite de soja também? Soja, né? Apesar que eu não gosto muito de soja, eu nem falo muito dela, porque, infelizmente, aqui no Brasil, a nossa soja é transgênica. Ruim, né? Então, assim, o consumo, né, é exagerado. Eu não consumo nada que seja transgênico, eu sempre dou preferência a alimentos que não são transgênicos. Hoje em dia é até difícil, às vezes, quando você vai no supermercado, por exemplo, encontrar um milho verde que não seja transgênico, né? Milho, soja, até aquela marca de suco que era bem famosa, a Ades, né? Agora ela parou de de utilizar soja transgênica. Antes eles utilizavam, agora ela parou, porque pode causar muita alteração hormonal, principalmente em crianças. Tem muita mãe que o filho é intolerante ou tem algum tipo de alergia. Eu dou muito suco de soja para o meu filho. Então, assim, principalmente para o menino, né? O excesso de estrógeno, que é um hormônio que está presente ali na soja, ela pode causar atrofia do pênis, pode causar alteração na voz, na conformação do corpo da criança. Na menininha, ela pode... a criança, né, do sexo feminino, ela pode estar ali, ela pode menstruar mais cedo, né? Às vezes ela começa a desenvolver mama também bem mais cedo. Então, assim, o consumo de soja eu prefiro evitar, né? Mas é um alimento que está aí no mercado que tem um custo-benefício, né? Que é uma alternativa para quem está aí na alimentação vegana e às vezes também não tem grana, às vezes a pessoa também é vegana justamente por não metabolizar bem carne, se ela come, ela passa mal, e tem outras que são por opção mesmo, né? Nós temos uma aluna vegana no estúdio e até a gente passou a se inteirar um pouco mais sobre ela por causa dessa aluna. Que ela explicou pra gente. Para quem tiver curiosidade, eu não sei se você já assistiu, tem no Netflix, é um documentário sobre dieta dos gladiadores. Desmistifica muita coisa sobre a dieta vegana. Então, quem tiver curiosidade, quem estiver assistindo aí, assista, vale muito a pena.
A única coisa, o único problema da dieta vegana, assim, porque ela, como ela corta todos os produtos de origem animal, e hoje em dia a gente sabe que as fontes mais ricas de folato, né, e vitamina B12 está presente na carne vermelha. Então, a pessoa que é adepta a esse tipo de dieta, ela precisa fazer um acompanhamento, porque ela precisa fazer a reposição desses nutrientes que faltam, tá? Geralmente, claro, a pessoa que é vegana, ela tem deficiência de B12, tem deficiência de folato, que é a vitamina B9, e tem deficiência de vitamina D também, entre outros, tá? Então, assim, com a suplementação, a gente faz, né, uma otimização dessas deficiências, dessas carências, né, da pessoa, para que para que ela não venha desenvolver nenhum tipo de problema de saúde no futuro, né? Até mesmo porque essa deficiência de B12, ela causa anemia, né? Ela causa problemas de tireoide, da alteração da tireoide. Ela pode causar vitiligo, entre outras coisas também. O folato, insônia, falta de memória, fraqueza, né? A vitamina D, que é importantíssima para os ossos, então pode causar fraqueza, a falta dela pode causar fraqueza dos ossos, má absorção de cálcio, diabetes tipo 2 também, entendeu? Então, é bem importante a pessoa que é adepta a esse tipo de dieta fazer a suplementação de acordo com o profissional, né, direitinho, para a gente ver exames e tudo, e fazer a suplementação adequada, né? Você falou da soja, eu tô rindo da Luca. A Ju falou para ela, Lu, para de comer soja. Ela, nossa, comi hoje. Calma, gente, não é tão desesperador assim, não. Calma. Eu falo, gente, quem come pouco, come de tudo um pouco. Né? Na nutrição, tudo depende, tudo é um equilíbrio, assim, não tem uma receita certa para todo mundo, então a gente precisa de ver cada indivíduo como único, né? Não tem como, a gente vê cada caso é um caso. Agora eu vou falar um pouquinho da dieta low carb, que é essa dieta que todo mundo... eu vou te falar, há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, foi por volta de 2014, eu acho que foi quando eu abri minha loja, que eu tinha uma loja de produtos naturais, tipo a Mundo Verde, assim. Eu fiquei até conhecendo a médica, que hoje em dia eu trabalho com ela, através de uma paciente que eu fui tratar ela de síndrome de ovário policístico. E eu falei para ela, olha, vou fazer a dieta para você, você leva a dieta e leva a suplementação para sua médica, para ver o que ela acha, porque não adianta nada, sua médica te falar uma coisa e eu vim aqui te falar outra, né? Ela, não, beleza. Aí, nisso, ela começou a levar e, enfim, ela começou a levar e a médica começou a me ligar. Aí depois a médica já estava me mandando paciente, depois essa médica me chamou para trabalhar com ela, e hoje em dia eu atendo consultório com ela, sempre que ela me chama, Priscila, vem cá, eu atendo alguns pacientes dela, né? E na época era muito criticada, porque o pessoal achava que dieta low carb fazia mal. Hoje em dia a gente tem muitos estudos hoje em dia que comprovam o benefício, principalmente para o tratamento de doenças autoimunes. Para quem é diabético, tem uma resposta muito boa. Para quem tem síndrome metabólica, então a gente consegue. Para quem tem síndrome do ovário policístico, então, que é uma disfunção aí desse. Quem tem síndrome do ovário policístico tem uma disfunção aí na secreção de insulina. Como a dieta low carb, ela estabiliza os níveis de insulina, então ela é bastante eficaz, sabe? Então eu vou falar um pouquinho dela, né? Que é uma dieta que limita, né, alguns carboidratos, pão, arroz integral ou arroz branco, macarrão integral ou macarrão normal, né? Feijão, batata, né? E ela dá preferência para alimentos mais ricos em proteínas e gorduras boas, que são as carnes, ovos, queijo, né, sementes, castanhas, e geralmente, né, muito utilizada, na maioria das vezes, para perda de peso, mas também para reduzir esses fatores de risco que eu te falei, que é a síndrome metabólica e a diabetes tipo 2, né?
deixa eu ver o que mais que eu vou falar aqui, que são doenças, essas são doenças que geralmente elas estão associadas aí à obesidade, né? Pressão alta, alteração de colesterol, né? Triglicérides, glicemia descompensada, né? Então, assim, é muito importante, né? Você ficar também atento aí aos detalhes dessa dieta, porque você cortar os carboidratos assim já drasticamente, ela pode ser que seu corpo ele sinta alguns sintomas clássicos que já são da dieta mesmo, que a gente tem até o hábito de falar que é a gripe low carb, né? Que são alguns sintomas que a gente sente, fraqueza, dor de cabeça, mau hálito, né? A fase de adaptação da dieta, que isso ocorre nessa fase, geralmente, nos 5 primeiros dias. Constipação, tem gente que é diarreia, cãibra. Então, a pessoa pode... ela não é legal ela fazer isso sozinha, tá? Tanto que, às vezes, eu passo em consultório, eu falo assim para o paciente, olha... A gente vai começar, eu mostro para ele quais alimentos que a gente vai trabalhar nessa primeira fase e eu peço para ele para evitar, né, aqueles alimentos que são de mais alto índice glicêmico. E às vezes na hora de fazer a dieta dele lá, eu coloco um alimento, vamos supor, a pessoa fala para mim, Priscila, eu não consigo ficar sem comer arroz. Eu falo, olha, é possível fazer low carb comendo arroz, mas você vai ter que comer aquela quantidade X que eu coloquei ali na dieta para você, né? Porque se você extrapolar, se você come o arroz ali naquele horário, naquela quantidade, mas depois lá na frente você vai comer alguma outra coisa por sua conta ali, você vai extrapolar a quantidade de carbo e a dieta não deixa de ser low carb, né? Então, no início, eu gosto muito, assim, eu faço uma low carb mais levezinha, assim, eu não tento, deixo ali em volta, em torno de 25% de carboidrato, que geralmente a gente trabalha ali entre 10 a 20%, então eu deixo o carboidrato um pouquinho mais alto, a pessoa vai se adaptando, ela vai vendo aquele resultado, e aí, quando ela vai vendo aquele resultado vindo, vai vendo as mudanças que vão ocorrendo dentro do corpo dela, ela vai se sentindo mais feliz, fica mais empolgada, e ela fala, não, Priscila, agora eu quero fazer mesmo, vamos aí, vamos restringir mesmo aqueles alimentos. E por si só, ela deixa de comer e vai se adaptando a esse mundo low carb aí, né? Então, é claro, né, que com o acompanhamento correto, né, ela faz muito bem para a saúde, ainda mais que, né, ela se concentra ali na utilização sempre de alimentos ricos em nutrientes e gorduras boas. Essa é mais ou menos a base aí da low carb. E aí agora eu queria falar, estou um pouco acelerada, mas é para dar tempo de falar tudo e ver se eu consigo responder algumas dúvidas ainda. É a dieta do Mediterrâneo, hoje em dia queridinha aí, mais falada, que está bem alta também, a dieta do Mediterrâneo, né? Que ela incorpora os princípios básicos de uma alimentação saudável, né? Ela se concentra muito naquelas culinárias tradicionais de países próximos do mar Mediterrâneo, né? Que é Itália, Grécia, Turquia, França, Espanha, Marrocos, né? Então, qual que é a base da dieta do Mediterrâneo, né? É incluir frutas, verduras, peixes, cereais integrais, limitam gordura não saudáveis, são as gorduras hidrogenadas, né? Essas gorduras de alimentos industrializados, né? Então, em quais alimentos que estão presentes aí? São os frutos do mar, nozes, legumes, grãos integrais, saudáveis, né? Até mesmo o vinho também entra aí, né? Com moderação, mas uma tacinha de vinho, ela entra também aí nessa dieta do Mediterrâneo. Deixa eu ver aqui se eu já falei. Isso mesmo. Então, às vezes pode causar alguma deficiência de B12 também, né? Porque
Isso pode ocorrer durante a dieta do Mediterrâneo, mas é igual o que eu falei, né? Se você tem um profissional te acompanhando, a gente faz a otimização e não vai ter problema algum. Eu queria falar também um pouquinho sobre o jejum intermitente, que o pessoal, né, sempre fala muito. Eu tô vendo a Julie vindo da dieta, amei isso, com moderação. Também amo vinho, mas não pode tomar a garrafa toda não, gente, infelizmente. É uma tacinha só, tá, por dia. O jejum, na verdade, ele é um padrão alimentar. A gente não considera muito ele como uma dieta, né? É uma especificação alimentar em si. Ele consiste na oscilação aí dos períodos de jejum, né? E alimentação. Então, existem várias maneiras de fazer o jejum intermitente, que envolve dividir o dia da semana em períodos de alimentação e jejum. Os mais conhecidos hoje em dia, existem vários protocolos de jejum que a gente fala, que a gente trabalha. Eu procuro sempre adaptar o protocolo de acordo com o paciente, né? Tem gente que acha... porque tem jeito de você fazer jejum, tem um protocolo que a gente... Deixa eu ver até o nome dele aqui, que eu acho que eu até escrevi aqui. Que chama dieta 5x2. Que é um protocolo diferente, que esse método a pessoa consome apenas 500, 600 calorias no dia, em 2 dias, você entendeu? Não consecutivos, né? Ela escolhe 2 dias da semana, que ela vai consumir 500, 600 calorias, né? E se alimenta normalmente nos outros 5 dias, entendeu? E existe também o protocolo mais utilizado, que é o método 16x8, conhecido como protocolo de Legans, né? Que ele envolve pular o café da manhã, restringir o seu período diário de alimentação a 8 horas, ou seja, a pessoa jejua por 16 horas e tem uma janela de alimentação de 8 horas, tá? Lembrando que o pico, né, de queima de gordura, né? Porque assim, o jejum, o emagrecimento é só uma consequência do jejum. Porque o jejum ele é bom para várias coisas, para estabilização de insulina, para, né, rejuvenescimento, para dar mais energia, para ganho de massa, né? Você sabendo empregar bem o jejum ali no dia da pessoa, você não vai ter perda de massa magra, tá? O grande Então, medo do pessoal com intermitente, né? O pico de queima de gordura do jejum, ele se dá entre ali entre as 12 e 14 horas de jejum. Eu nunca peço para a pessoa começar um jejum logo de cara, vamos supor, de 16 horas. Às vezes, e eu sempre, em consultório, gosto de trabalhar assim, olha, a gente vai por etapas. Eu preciso da pessoa primeiro numa adaptação a low carb. Depois que ela está adaptada ali a low carb, a gente passa para o próximo passo, que é o jejum. A gente começa com 12, depois aumenta para 14, depois 16. Bem gradativo, né? Nada muito impactante de cara. Depois 18. Aí a pessoa quer fazer todo dia porque ela começa a perder peso rápido, ela fica feliz. Eu falo, não, olha, dependendo de 12, 14, beleza, tudo bem, dá para fazer todo dia. Até 16 às vezes dá também, mas assim, 18, 2 vezes na semana. Tem gente que faz de 24, eu já consegui 2 vezes eu já consegui fazer de 24, mas assim, só mesmo para ver até onde que eu ia, porque eu quis me testar, ver que horas que realmente... Testar seus limites. Porque eu falei assim, eu não tava com fome, eu tava me sentindo super bem, né? E outra dica que eu dou para quem, né, foi iniciar o jejum por conta própria, né? Se sentiu algum desconforto, olha, você tá lá com 8 horas, 9 horas de jejum, ai, tô tonta, tô passando mal, não tô conseguindo, quebra o jejum. No outro dia você tenta de novo, não force, porque pode dar uma crise, pode ter uma hipoglicemia, né? Pode causar um problema mais sério, a pessoa pode chegar até mesmo desmaiar, né? Onde ela estiver no meio da rua. Então, assim, é bem complicado mesmo.
No Então, jejum, então, a dica principal é seguir bem gradativo, né? gradativo, justamente, né? Então, assim, ele tem sido uma prática bem constante, né? E é uma estratégia muito eficiente, tá? Então, assim, o nutricionista, ele é a pessoa que pode realmente auxiliar e tá ali mais, né, acompanhando ali direitinho. Dando suporte. Bom, aí agora eu acho que eu consegui falar, dar uma pincelada aí de um pouco de cada tipo de dieta e posso ver as dúvidas de alguém aí que tem Eu algum. anotei duas que ficaram perdidas para trás. A Nanda perguntou sobre a relação carboidrato e dor pélvica. Acho que, do meu ponto de É, vista leigo, acho que não tem olha, muita. acho que o sobrepeso pode ocasionar essa dor pélvica, né? Porque muitas pessoas, depois que emagrecem, quando elas diminuem a sobrecarga nas articulações, né? Elas diminuem a dor, né? E tudo. Então, eu acho que a relação é essa. Mas, assim, diretamente com, com o carboidrato e dor pélvica, o carboidrato causar dor pélvica, não, eu acho, mas é isso. Uma outra pessoa me perguntou como diminuir a vontade do carboidrato, açúcar e o chocolate. Alternativas para substituí-los, né? Sim, a alternativa é começando assim, começar, eu peço assim, primeiro, a gente vai por partes. A pessoa primeiro, ela tenta eliminar o açúcar, né? Depois que ela ficou ali, conseguiu eliminar o açúcar simples mesmo, passa a tomar um café sem açúcar, tenta eliminar de toda forma o açúcar. Eliminou, está conseguindo, aí ela evolui, aí ela começa a tirar o açúcar e o carboidrato. Porque, gente, eu vou dar uma explicação bem chula, que às vezes eu falo isso muito com os meus pacientes em consultório, para poder tentar ver se as pessoas entendem. Porque eu falo que o carboidrato ele é como se fosse uma molécula de açúcar grande, que o corpo ele quebra ele em frações menores. Cada fraçãozinha dessa é denominada glicose. E glicose nada mais é do que açúcar. Né? Muda o nome porque mudou a estrutura química, mas entende-se sempre pela mesma coisa. Então, assim, aí a pessoa fala assim, mas e o arroz? E o pão de queijo? E a tapioca? Tá, a tapioca é um carboidrato do bem. A gente pode encaixar ela aí, tentar encaixar ela aí na low carb bem contabilizada certinho em questão de percentual de carbo. Mas, assim, a tapioca, ela transforma, né, em açúcar de absorção rápida, né? Então, ou seja, não é legal, para quem está fazendo low carb, né, não é legal no início fazer o consumo da tapioca. A gente pede o arroz, né? Inclusive o arroz, eu estou até aqui com a tela aberta. Basmati. O arroz basmati, que é o arroz indiano. É tanto produto novo que lança no mercado que a gente não dá conta, né? Muita coisa passando por cima da cabeça, né? Qual é a diferença desse arroz basmati com o arroz? É o índice glicêmico, com arroz normal, né? Comparado aí com arroz integral tradicional, com arroz branco normal, né? Alguns chamam de arroz indiano, outros chamam de arroz basmati, mas justamente ele tem uma carga glicêmica mais baixa e tem um alto teor de vitaminas e minerais, gente, mas não deixa de ser arroz. Comeu, virou amido, amido vira açúcar. Então, assim, consumir mesmo com moderação. Tem que consumir com moderação. O cuscuz pode? Então, o cuscuz é um carboidrato, né? É um carboidrato do bem, como se fosse uma tapioca. Então, dependendo do contexto todo lá da sua dieta, você vai ter que realmente ter uma orientação para saber, né? Eu precisava saber tudo que você come durante o dia para saber se esse cuscuz aí encaixa. Eu vou falar com você, né? Não, se durante o dia você se alimenta de tal jeito, dá para encaixar.
ou não, aí você está exagerando, aí você vai ter que optar, ou o arroz, né, vamos supor, pela batata doce, ou pelo cuscuz, ou pela moranga, ou pelo cuscuz, isso aí tem que ser combinado na hora da elaboração da dieta. Substituir pelo omelete, como assim? Substituir, não entendi essa pergunta. Da bola. Seria substituir a tapioca pelo omelete. É uma opção boa, uma ótima opção. A Cleia, minha paciente, está perguntando 7 grãos, 7 grãos, entra naquela explicação que eu dei, né? Por mais que seja integral, 7 grãos, é carboidrato do mesmo jeito. Então, o consumo, né? Se eu coloco na dieta, tem que ser ali aquela quantidade certinha, não pode extrapolar para não ultrapassar aí o percentual de carbo, tá? A Flávia, minha paciente também, que entrou, a Flávia já perdeu 30 quilos, né, Flávia? Fala aí. Flávia, parabéns, Flávia. Tá brilhando, hein? Eu tenho muito orgulho da Flávia, porque ela é uma pessoa que segue aquilo ali que a gente fala para ela, e ela... Militar. Menos 30 quilos foi. A Flávia foi muito bacana. A Camila, minha nora, tá aí também. Ela está iniciando o jejum intermitente, está dando certo, porque a Camila ela já tentou vários tipos de dieta e às vezes ela não consegue ser regrada e de repente ela escapole e vai lá e jaca, né? A compulsão alimentar, Camila, a gente deve tratar mais assim essa questão do emocional mesmo, do comportamental, né? Muitas vezes, as pessoas chegam para mim querendo, o que eu faço para mim melhorar a minha compulsão? Eu falo, olha, infelizmente, assim, o nutricionista, ele trata da parte fisiológica do alimento no corpo, né? Ele não trata esses tipos de compulsão, essas coisas. Aí, quando entra muito nessa parte comportamental, o auxílio de um psicólogo ou de um coach, aí vai ser mais válido, né? Você fazer um acompanhamento com os dois profissionais para você conseguir ter um resultado, né, mais satisfatório aí, tá? Agora, eu vou só conectar meu celular aqui que tá acabando a bateria. Aí, uma dica que eu dou também, né, é evitar, né, aqueles alimentos gatilhos que a gente fala. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu evito entrar em padaria, porque eu amo pão. Eu amo pão. E o pão branco, ele não me faz bem. Primeiro, porque eu sou tolerante à lactose. E segundo, que eu tenho sensibilidade ao glúten. Então, assim, é uma coisa que eu como. É uma coisa já que eu sabendo como. o resultado que vai ter. E outra coisa, o pão, né, o pãozinho, ele tem aquela questão, aquela relação de afetividade, né? Que é uma coisa assim, ai, gente, um pão é bom demais. Então, assim, não que eu não coma, eu como, mas eu evito o máximo, porque eu sei que se eu comer, eu vou disparar. Às vezes, quando eu como, sério mesmo, eu sinto, eu quero comer, eu como 3. Então, eu sei que é um alimento gatilho. Então, às vezes, é você ter ali longe de você, né? Evitar para poder evitar esses tipos de alimento para não cair em tentação mesmo. Entendeu? Sobre o que você tinha falado sobre da compulsão, a gente pensou em tudo quando elaborou essas lives. E nesse sentido, no sábado, aí no caso da live do sábado vai ser de manhã, a gente vai ter a participação de um parceiro nosso que vai fazer uma live sobre crenças e comportamentos. E vai atuar exatamente nesse ponto que você falou, do lado comportamental. Esse lado comportamental. Então, a gente lê, a gente, né, estudar sobre isso é bem bacana. A gente consegue aí vencer essas barreiras, né? E saber como que você vai se comportar diante daquele alimento
que te geram compulsão, que é o seu alimento gatilho, que a gente fala. Porque são coisas que vêm lá, às vezes, da infância e que você não sabe. É o que eu falo, é a relação de afetividade, alimento. O alimento ele está muito ligado com o sentimento, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar muito esse lado psicológico também para conseguir saber como que você vai lidar diante dessas situações, né? Tem muito essa relação do alimento com o sentimento. Ele falou sobre isso essa semana, por coincidência. Uma menina que descobriu o problema que ela não conseguia emagrecer, porque ela foi fazendo uma autoanálise e detectou que o problema dela é que quando ela era criança, toda vez que ela tinha um problema que ela ia conversar com a avó dela chamava minha filha, vem cá, sentava e montava uma baita mesa de quitanda. Tá vendo? E aquilo veio no subconsciente dela até quando ela adulta. Então toda vez que ela tinha um problema, ela sentava, ela ligava a solução do problema ao sentar e comer. Uhum. E também, assim, eu queria falar assim, que não é porque é proibido, né, gente? É porque hoje em dia eu falo, o glúten que a gente come hoje já não é mais aquele glúten que a avó da gente comia no pão. Hoje em dia o pessoal modificou muito geneticamente a semente do trigo, né? E o nosso corpo, ele não reconhece essa proteína, então muita gente não consegue metabolizar, né? E ela fica ali circulante na corrente sanguínea, causando vários efeitos colaterais. Então, às vezes a pessoa tem uma enxaqueca, tem um inchaço, tem um gás que é muita flatulência, né? Às vezes tem uma diarreia e não sabe que é causado por isso. Então, muitas vezes, em consulta, antes da consulta, eu sempre passo um rastreamento metabólico para os meus pacientes preencherem para mim. E ali a gente consegue identificar se tem alguma hipersensibilidade ou não. Se a gente vê que às vezes o resultado dá assim, absoluta certeza de hipersensibilidade alimentar. Os primeiros alimentos da lista que estão ali no topo, que são mais inflamatórios que a gente fala, é o leite de vaca e o glúten. E aí a gente vai tirando, geralmente eu peço para fazer exame, né? Porque quando eu tenho um exame de intolerância à lactose na minha mão, eu sei ali se a pessoa ela é sensível, se não, realmente ela não metaboliza nada. E como a gente é mineiro, gosta muito de queijo, tem gente que gosta muito de tomar café com leite, aí eu vou saber ali qual que é a porcentagem desse nutriente que eu posso trabalhar na dieta, né? Porque não adianta nada, o meu paciente chega para mim, ele é intolerante, mas ele ama queijo, ele ama um café com leite, e eu chego lá já de cara, eu vou cortando tudo para ele. Vai ter adesão? Não vai. Então, o que eu consegui melhorar, né? Pois é, o que eu consegui melhorar dentro disso já é uma evolução para a gente, entendeu? Então, eu faço isso, a gente não precisa já ir de cara cortando, então a gente vai reduzir, olha, vamos combinar. Você vai comer uma porção de mais ou menos 30 gramas por dia, que vai equivaler a tantos pedaços de queijo ou a tantos copos de café com leite. Então, a gente vai combinando isso. E aí acontece aquilo que eu te falei anteriormente. A pessoa vai vendo o resultado no próprio corpo e, a partir disso, ela vai ficando mais animada, mais feliz e começa a seguir melhor, mais direitinho. A Cris Verdade fez um xerox nosso. Foi. Ó, tem uma declaração para você aí, ó. Da Flávia. Sou muito grata a você, sou outra pessoa e a cada dia eu aprendo mais a me alimentar. Ainda falta um pouco, mas já estou muito feliz. Tem dia que não é fácil, mas eu não desisto. Essa que perdeu 30 quilos? Foi, ela. Flávia, ó. Palmas do time para você. 30 quilos, perder 30 quilos, quer dizer, perder não, costumo brincar com os meus alunos, quem perde acha. Eliminar 30 quilos é sensacional. É sensacional. É outra pessoa. Ela é outra pessoa. Muito legal, Flávia, viu? Tem outras pessoas também, a Eva, igual eu falei ontem, a Eva acho que está aí também. A Eva perdeu 20 quilos. São pessoas que, assim, eu tenho alguns pacientes que não é só a Flávia, não. Tem outros pacientes também, um outro amigo meu,
que perdeu 30 quilos recentemente, e ele era assim, ele não acreditava, ele achava que... Ele fala, Priscila, olha só, eu não achava que dieta resolvia o meu problema, entendeu? E ele foi uma pessoa que teve um checkmate de um médico, de um cardiologista, que virou para ele e falou assim, olha, ou você vai perder peso, ou você vai ter complicações seríssimas na sua saúde por causa da sua obesidade. E ele resolveu mudar, e a gente começou, e foi indo. Hoje em dia ele virou atleta, corre, está correndo aí a meia maratona. Então, assim, são pessoas que mudam mesmo de vida, e você sente a diferença. O resultado, ele vem, sim, quando a pessoa está determinada. A gente tem casos de emagrecimento nesse nível no estúdio. Tem um aluno nosso lá que perdeu 35 quilos. É uma bariátrica. Tanto que as pessoas encontram com ele e perguntam onde ele fez a cirurgia. Ele fala, gente, não fiz cirurgia. Fez, não tem condição de você perder o peso que você perdeu desse jeito, não. Eu virei para ele, na próxima vez, levanta a camisa. Aí ninguém vai ver cicatriz e vê que você não fez bariátrica. 35 quilos. Nossa, é muita coisa, viu? É, muita coisa. Tem mais alguma pergunta? Vamos lá, deixa eu baixar aqui. O pessoal falando aqui sobre banha, cozinhar com banha. Sim, cozinhar com banha de porco. Gente, todos os óleos derivados de semente sofrem processo de hidrogenação para durar mais tempo de prateleira. Então, assim, óleo de soja, milho, canola, girassol, todos sofrem processo de hidrogenação, porque a indústria, ela não visa a saúde, ela visa ali o tempo de validade que aquele produto vai durar ali. Se fosse um óleo de girassol 100% natural, sem passar por processo de hidrogenação, beleza, tá? Então, não existe, eu nunca vi. Então, a gente dá preferência para aquelas gorduras que são, assim, naturais, né? Que não passaram por nenhum tipo de refinamento, de hidrogenação, que no caso aí entra a banha de porco, o azeite e o óleo de coco, né? Hoje em dia, os azeites, eles podem ser aquecidos até 100 graus. O pessoal da Andorinha me visita, sabe? Não é fazendo marketing aqui não, mas o pessoal dos azeites Andorinha, eles me visitam e eles falam que hoje em dia o azeite dele, se você quiser fritar uma batata, você pode fritar, que ele não rancifica. Perde as qualidades. Não perde as propriedades. Mas é óbvio que existem alguns azeites que são extra virgens, são muito puros, né? Que se você aquecer, ele vai rancificar rápido. Então, e eles são muito caros. Então, esses aí eu sugiro você utilizar mesmo para colocar numa salada, para depois de um prato preparado. Mas geralmente esses azeites que estão na promoção, que tem um preço mais acessível, sabe? Para você grelhar alguma coisa, para você fritar um ovo, você pode utilizar normalmente. Eu, na minha casa, eu utilizo muito banha e utilizo muito também, eu utilizo o azeite. Eu mesclo aí porque eu não gosto do gosto que o óleo de coco dá na comida, apesar de que hoje em dia já tem o óleo desodorizado, mas eu não gosto muito, eu prefiro tomar o óleo de coco no café, essas coisas, mas eu utilizo muito banha e azeite. Sabendo-se disso, gente, não quer dizer que vocês vão sair daí desorientados agora, né? Falar, vou comer torresmo, eu vou comer peixe, vou tacar banha na comida. E não é. É para ser usado com moderação, da mesma forma que se usa qualquer tipo de óleo, né? Tudo com moderação, né? Consciência. Que todo exagero acaba sendo ruim no final dos olhos. É o que eu falo, né? Quem come pouco, come de tudo um pouco. Então, assim, tem o momento, tem a hora, tá? Tudo certo. No desafio, a gente vai estar falando muito disso, né? Dessa questão. A gente vai ter o nosso dia lá de comer tudo aquilo que a gente gosta. A gente vai ter uma janela de 3 horas para se alimentar e comer tudo, sorvete, o que você quiser. Mas ali, saiu daquilo ali, depois daquilo, voltou no foco de novo. Porque a gente vai, né,
A gente vai usar várias estratégias dentro do desafio, né? Estratégias nutricionais que vão induzir ali a perda de peso. E esse pico de insulina que a gente vai dar no corpo, né, nesse dia do lixo que a gente fala, ele é estratégico mesmo, porque a insulina ele é um hormônio anabólico. Então, ele não é um hormônio que só faz mal. Ele, quando você sabe utilizar ele dentro do seu corpo, ele vem em benefício da gente. Então, a gente pode utilizar ele como benefício para estimular o ganho de massa, mas tem que saber utilizar. Existem estudos que ligam a insulina a ganho de massa magra, né? Sim. Pessoas aplicar, mesmo não diabético, aplicar insulina para ganhar massa magra. Tem pessoas loucas que fazem isso, né? Tem. Mas existe toda uma forma de como que você vai fazer isso. Então, dentro do desafio, a gente vai ter esse dia que vai ser bastante bacana, o pessoal gosta muito, né? Porque não fica tão maçante, né, a dieta. E a gente já pensa, antes de você já você fala, não, eu não vou comer isso agora, porque lá naquele dia eu já sei que eu vou poder comer, então vou deixar para comer aquele dia. Então, a adesão das pessoas fica melhor. Vai ser mais ou menos aquela história de dar com a mão para depois pegar com a outra, né? Exatamente. Toma aqui suas 3 horinhas, que depois a gente vai, pegar pesado. A gente vai acumular um pouco de glicogênio aí no músculo, né? Reter água, líquidos, mas depois, no outro dia, a gente vai dar um jeito de excretar aquilo tudo ali com a dieta. Com certeza. E com as estratégias. Sei que você tem o seu horário, já até extrapolamos um pouquinho, que era até às 10, né? Uhum. Então, muito obrigado pela mais uma excelente live de hoje. Muito obrigada, eu gostaria de agradecer, né? Eu queria me apresentar, porque eu acho que tem pessoas diferentes aqui de novo. Tem. Que às vezes não me conhece, meu nome é Priscila Benedito, né? Eu sou nutricionista formada há 11 anos, né? Pós-graduanda em nutrição baseada em evidência científica, low carb para a saúde, prática esportiva, tá? Eu também tenho um curso de extensão em nutrigenética e nutrigenoma, então a gente olha também muito esse lado, avalia essas questões de genética e epigenética, tá? E foi um prazer, eu nunca tinha, ontem foi a minha primeira live. Foi ótimo, a sua primeira foi sensacional. Porque eu fico com muita vergonha, assim, sempre, às vezes eu travo, mas eu acho que o fato de eu estar falando aqui para o meu celular e as pessoas estarem aí do outro lado, isso me desinibiu um pouco e eu consegui, assim, passar um pouco de conteúdo e conhecimento para quem é leigo, né? Então... didática, 10 demais, Pri, ó. Então, muito obrigada. Parabéns. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, viu, gente? Um abraço para todos vocês. Estão perguntando qual que é o seu Instagram, Pri? É o @saudável para você. Eu acho que tem como eu escrever aqui? Eu vou tentar escrever. É esse aqui, ó. Tá aí. Aí vocês podem me seguir lá. Tá Isso. bom, gente? Um abraço, beijo grande. Tchau, tchau. Obrigado, Pri. Um abraço a todos. Um abraço. Agradeço. Amanhã nós vamos falar sobre o emagrecimento e como que ele funciona no seu corpo. Então, quem acompanhou hoje, até pegando o gancho da live da Priscila, amanhã a gente continua falando sobre isso. Certo? A gente espera todos vocês amanhã na nossa live, acompanhando, vendo como que funciona tudo que a Priscila fala hoje dentro do seu metabolismo. Certo? E amanhã é com o Ti que vos fala, com o careca que está aqui, que vai falar para vocês. Certo? Tchau, gente. Tchau, Pri. Um abraço. Abraço. Então, galera, só para reforçar, amanhã nós vamos falar sobre o emagrecimento e como ele ocorre no seu corpo. Quais as reações fisiológicas que não só a dieta, mas o exercício físico vai proporcionar para o seu metabolismo. Correto?
Então, amanhã, às 21h21, a gente aguarda todos vocês para acompanhar essa live conosco, certo? Quem tiver alguma outra dúvida, manda, escreve, anota, que a gente passa para a Priscila e aí ela vai responder para vocês posteriormente. Ok? Quem curtiu, quem gostou, manda chuvinha de coraçãozinho para a gente aqui, para mostrar o quanto que foi válida a live, certo? Nós nos esforçamos para mandar assuntos que são primordiais para vocês no dia a dia. Então, desde o início da semana, sobre a fibromialgia, sobre a artrose, sobre o exercício para depressão. Quem não assistiu, as lives estão disponíveis no nosso YouTube, ok? RC Wellness Studio. Só procurar lá que vocês vão encontrar essas lives todas na íntegra. A da segunda-feira, reforçando benefícios da atividade física para depressão, para quem tem fibromialgia e para quem tem artrose. Terça-feira foi a atividade física para a postura, para quem tem vícios posturais e para gestante, a mulher pós-parto, como a atividade física pode melhorar para ela. Eu vou ver se eu consigo escrever aqui. E aí vocês vão ver como que é a grafia do estúdio. Certo? Aí vocês podem ir lá. Isso, a Cris escreveu aí, ó. Coloquei também aí, ó, RC Wellness Studio, beleza? Ou no nosso Instagram, que é o emagreca.ca, emagreca.rc. Cris, escreve aí para mim o Instagram, por favor. Para o pessoal dar uma olhada. E aí vai poder ver, as lives também estão disponíveis no nosso Instagram, certo? Então, da segunda e terça eu falei. Ontem foi com a Priscila, sobre nutrição. Hoje também foi sobre as dietas da moda. Ontem foi sobre como acelerar o seu metabolismo. Beleza? Nós falamos também sobre dor. Fizemos uma live sobre dor, joelho, ombro e lombar. Como que nós podemos evitar ou melhorar, amenizar essas dores. Então as lives estão lá disponíveis. Correto? É só ir lá assistir. Quem tiver alguma dúvida, manda um direct para a gente está aqui à disposição para responder para vocês. Certo? Mais uma vez, muito obrigado a todos por terem nos acompanhado e aguardamos vocês amanhã às 21h21. 21h21. Certo? Muito obrigado, gratidão e até amanhã.